Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que os primeiros dias de 2024 estejam te tratando muitíssimo bem. Desejo muitas bênçãos, alegrias e muita consciência para o ano novo, que é um ano regido por Saturno e que nos convida à responsabilidade, ao comprometimento e, no meu entendimento, a melhor forma, o melhor caminho para a gente desenvolver esses valores de Saturno é através do desenvolvimento, da expansão da nossa consciência. Eu sou a Lilian Patrícia Moura, sou terapeuta floral de Bach, sou astróloga e tenho esse canal aqui no YouTube para compartilhar meus saberes, minhas divagações, meus estudos. E eu andava meio sumida daqui, vivendo os meus processos, me permitindo silenciar. Mas hoje eu vim porque o assunto tem um pouquinhozinho de urgência para ser compartilhado, para nós nos prepararmos para os eventos astrológicos que estão por vir. Desde já eu já peço que você deixe o seu like nesse vídeo, deixe seus comentários a respeito de como você recebe essa mensagem que eu venho compartilhar hoje. E se isso fizer sentido para você, por favor, compartilhe essa reflexão para ela chegar a mais pessoas. Como sempre, eu tenho umas anotações aqui para não me perder, porque a minha cabeça funciona assim, um assunto vai puxando o outro. Nós temos agora, em seguidinha, a virada do ano astrológico, no finalzinho de março, quando o Sol entra no signo de Áries. Um ano regido por Saturno, como eu já mencionei antes. E muito próximo disso, por estes dias agora, Plutão está entrando no signo de Aquário. Plutão é um planeta muito lento, ele é muito distante da Terra e o movimento dele é muito lento. Então ele chega a passar até 20 anos no mesmo signo. Então nos últimos 20 anos, Plutão esteve no signo de Capricórnio e agora ele vai deixar Capricórnio para entrar no signo de Aquário. Vem refletir comigo um pouquinho sobre esses simbolismos, esses arquétipos do que eu estou falando aqui. Plutão, Capricórnio e Aquário. Plutão é o planeta que representa morte e renascimento, representa poder, transformação, intensidade. Onde Plutão está ou passando no nosso mapa, ele vem para trazer movimento. Plutão é quem trabalha em nós aquele desapego para deixar ir aquilo que não tem mais sentido e permitir a chegada do novo. E quando nós falamos sobre o novo, nós falamos nesse movimento, nessa dicotomia Capricórnio-Aquário. Por quê? Porque Capricórnio gosta das coisas estruturadas, é conservador até, fala de estruturas. E Aquário é uma abertura total para o novo. Aquário traz em si, entre os seus valores, a humanidade. Então, os temas de tecnologia, os assuntos que importam para a humanidade inteira, tudo isso são temas de Aquário. Agora, eu trouxe um exemplo para compartilhar com vocês. Quando a gente fala de comunicação, a gente fala do signo de Gêmeos, do planeta Mercúrio e da casa 3 do nosso mapa natal. Porém, tem um meio de comunicação que transformou a humanidade inteira, transformou a forma de toda a humanidade se comunicar, que foi o advento da internet algumas décadas atrás aí. Ou seja, a internet é um meio de comunicação, mas ela não é um meio geminiano. Ela é um meio de comunicação aquariano, porque ela atingiu a humanidade inteira e transformou a humanidade inteira com a sua chegada.
Conseguiu pegar a ideia do que é o signo de Aquário? Pois bem, a promessa de Plutão em Aquário é um boom tecnológico. Aliás, Plutão já esteve no signo de Aquário por uns poucos meses no ano passado, entre maio e junho, por ali, porque o movimento dos planetas é combinado com o que a gente enxerga aqui da Terra. Então, às vezes, a gente tem, né, a ideia do movimento retrógrado dos planetas, ou seja, parece que ele está andando para trás no céu, mas é só uma ilusão de ótica, assim como quando a gente está ultrapassando um carro, tem um determinado momento que parece que aquele carro está indo para trás. Essa é a ideia do planeta retrógrado. Então, Plutão foi até Aquário em março do ano passado, depois ele em junho voltou para Capricórnio no movimento retrógrado, e desde junho ele está finalizando o seu movimento ali em Capricórnio para agora finalmente entrar em Aquário. Detalhe, ele vai entrar em Aquário muito próximo da entrada do Sol em Aquário. Então o Sol vai potencializar esse movimento todo. O Sol é vitalidade, é energia. Então vai potencializar esse movimento todo de Plutão entrando em Aquário, certo? Só pensem um pouquinho no que foi a inteligência artificial no ano de 2023. O boom que ela deu, o movimento que foi a inteligência artificial no ano de 2023. E percebam que esses poucos meses de Plutão em Aquário já permitiu essa ebulição nesse universo tecnológico. Porém, este canal aqui se dedica a trabalhar com autoconhecimento, com autodesenvolvimento. E eu acabei de dizer para vocês que, entre outras coisas que eu não mencionei, Plutão em Aquário vai revolucionar ou intensificar a nossa relação com a tecnologia. Isso pode ser muito bom na medicina, por exemplo. Porém, no nosso dia a dia, nas nossas vidas, talvez não. O que Plutão em Aquário nos faz pensar? Primeiríssima coisa, como que hoje nós estamos nos relacionando com a tecnologia? Especialmente com esse aparelhinho que eu tenho na minha frente aqui e ao qual eu sou tão grata, que me permite viver coisas como eu estou vivendo essa semana. Ontem eu dei aula de astrologia, nenhuma das minhas alunas mora na minha cidade. Essa semana eu estou fazendo uma leitura de mapa natal para Portugal, uma lá para minha terra, em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, uma para o Reino Unido. São lugares onde eu não chegaria se não existisse a internet. Então, como minha ferramenta de trabalho, eu rendo as mais profundas homenagens a essa tecnologia que me permite chegar com o meu conhecimento e com essa forma, né, do meu estudo de ajudar outras pessoas onde eu não poderia estar, pelo menos não na mesma semana, né? Então, olha só, a pergunta que eu fiz foi: como você tem se relacionado com a tecnologia? Nós estamos usando a tecnologia ou nós estamos sendo usados por ela? E aí aqui eu poderia fazer um parênteses bem interessante para falar sobre teorias conspiratórias de dominação, de controle, blá 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 blá. Mas o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é plantar na sua cabecinha ferramentas para que, ainda que haja um sistema de controle atuando, a gente não seja vítima, pelo menos não uma vítima inocente deles, desse projeto de controle. Se nós quisermos entregar a nossa cabeça numa bandeja de prata, vai ser conscientemente e sabendo muito bem o que a gente está fazendo. Nós usamos a tecnologia ou somos usados por ela? Se pergunta, agora, nesse momento. Fecha seus olhos e se pergunta:
Eu uso a tecnologia ou eu sou usado por ela? E aí eu quero te lembrar o seguinte, eu falei lá no início que um dos simbolismos do arquétipo do planeta Plutão é poder. Quem vai exercer esse poder nas nossas vidas, individualmente, como seres infinitos que nós somos, quando Plutão entrar em Aquário e o boom tecnológico acontecer? Se pergunte, seja sincero nas suas respostas e implemente as mudanças necessárias o quanto antes. Outra coisa que é conveniente também a gente trazer para essa reflexão aqui é o seguinte, estamos entrando num ano de Saturno, certo? Saturno é o deus Cronos, o deus do tempo. E aí, vocês vão de convir comigo que a nossa relação com a tecnologia alterou completamente a nossa noção de tempo. Porque antigamente as mulheres davam conta da casa, davam conta dos filhos, algumas já trabalhavam fora, as pessoas tinham vida social mais ativa, mais integradas na sua comunidade. Hoje, muitas vezes a nossa vida social está restrita ao ambiente tecnológico e a gente acha que tem uma vida social. Olha a ilusão. Então, conforme foi chegando a tecnologia, nós temos, eu brinco sempre, né? Eu sento aqui para trabalhar, tenho uma máquina lavando a louça, uma máquina lavando a roupa, um aspirador robô limpando a casa e eu venho sentar para trabalhar. E por que eu não tenho tempo? Porque algumas crenças foram sendo implantadas dentro de nós, no sentido de que pessoas atarefadas são as mais importantes. E todo mundo quer ser importante. Então, quando nós encontramos as pessoas, qual é a primeira frase? Se a gente não diz, a gente ouve. Ai, uma correria. Por quê? Porque é importante estar na correria. E eu posso te garantir que isso é única e exclusivamente uma crença limitante em relação à nossa, o perdão da frase mal construída, a nossa relação com o tempo. Te pergunto agora, você está ouvindo áudios no WhatsApp acelerado em 2 vezes? Você está ouvindo esse vídeo aqui acelerado? Você se permite fazer cocô sem aproveitar, entre muitas aspas, o tempo em que está no banheiro para terminar de assistir aquela live ou ficar só vendo videozinho idiota, correndo o dedinho e despejando dopamina no seu cérebro? Tá vendo que nem as nossas necessidades básicas estão sendo respeitadas? A gente acha que precisa estar aproveitando o tempo com alguma coisa. E visto a camisa também, uma das maiores dores e arrependimentos que eu tenho na vida foi de quantas vezes eu dei para mamar para minha filha no peito, que era algo que eu sonhei tanto, e eu dava mamar respondendo mensagem, ou fazendo postzinho, pegando fotinho dela para mandar para as dindas, num momento que era só meu e dela e que já passou e que foi tão rápido. Que poderia ter sido muito melhor aproveitado. Então, todos os dias a gente tem a oportunidade de ir para baixo do chuveiro em silêncio, a gente tem a oportunidade de sentar no vaso e simplesmente dar vazão à necessidade do nosso organismo. A gente pode sentar para almoçar, sentar ouvindo um áudio ou assistindo uma aula, ouvindo notícia, tragédia, algumas vezes.
Lembra que eu fiz uma perguntinha uns minutos atrás, que eu te perguntei assim, quem é que está no comando da sua vida? Quem é que está exercendo o poder? Se é a tecnologia ou se é você? Então te afirmo agora, as crenças limitantes sobre falta de tempo entregam o poder sobre nossas vidas para a tecnologia. Vou repetir. As crenças limitantes sobre falta de tempo entregam o poder sobre nossas vidas para a tecnologia. E se a gente está falando da máquina de lavar roupa, e quem é dona de casa vai compartilhar disso comigo, a máquina de lavar roupa estraga, a gente fica quase louca, né? O técnico tem que chegar nos 15 minutos seguintes, porque senão a gente acha que a nossa vida vai acabar. A gente não consegue cogitar a hipótese de lavar roupa sem ser na máquina. Agora, se a gente está falando desse aparelhinho aqui, que eu estou usando para falar com vocês agora, será mesmo que ele ajuda do jeito que a gente pensa que ele ajuda? Ou será que ele mais atrapalha do que ajuda? Outra reflexão. Existe a possibilidade, né, de tempestades solares. Essas tempestades solares são monitoradas por institutos que estudam o Sol. Se houver uma tempestade solar, tem tempo suficiente para os satélites serem desligados e a nossa comunicação e os nossos dados serem preservados, né, dessa energia, desse magnetismo que vem do Sol na chamada tempestade solar. Mas os adoradores do Apocalipse estão aí aos milhares na internet falando que nós vamos ficar sem internet, que nós vamos ficar sem rede, sem comunicação e que tantas coisas poderão acontecer. Sim, poderão acontecer muitas coisas. Tragédias, inclusive. Só que tragédias acontecem todo dia, toda hora. Agora, quando eu tô aqui falando com vocês, quantas estarão acontecendo pelo mundo? Agora, a gente não ter a consciência de que as tragédias fazem parte do jogo da vida, aí é outro assunto. Sabe por quê? Porque aí nós vamos nos permitir levar pelo medo, pela dor, pela insegurança. Há um tempo atrás, eu vi um story de uma pessoa falando sobre os últimos eventos acontecidos lá em Israel. E a pessoa dizia coisas horrorosas, meu Deus, que absurdo, e tá. O tempo que ela perdeu fazendo story longo, tá? Ela podia ter se encerrado no quarto dela. E se ela estava assim, tão comovida com aquilo ali, ela podia ter se colocado de joelhos. E podia ter rezado, podia ter orado, podia ter feito Ho'oponopono, podia ter assumido sua parcela de responsabilidade neste evento, neste mundo onde nós estamos inseridos. Então, o que é a tragédia? Especialmente a de grandes proporções. Ela não é o resultado de tudo que nós somos? Como é que a gente vai contribuir para isso? Viajando, embarcando em tudo o que dizem os adoradores do Apocalipse? Ou nós vamos nos trabalhar, nos responsabilizarmos, como Saturno pede, pela nossa parcela de contribuição. Vamos tomar as rédeas da nossa vida, vamos exercer o poder sobre nós e vamos manter a nossa vibração elevada. Essa é a alternativa. Gente, quem se abriu para os movimentos da espiritualidade, ou está se abrindo, ou está chegando agora nesse mundo,
precisa lembrar sempre que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos o nosso eu superior, ou nós servimos o mundo aí fora e as tragédias e o controle e a dominação exercidos pela tecnologia, por exemplo, nas nossas vidas. Nós, quando nos abrimos para isso, nós assumimos a responsabilidade de manter a nossa vibração elevada. Essa é a nossa parcela de contribuição para curar o mundo onde nós estamos. Não é fazendo protesto, não é segurando bandeira, não sei aonde. Embora isso também seja necessário dentro de um outro contexto, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, aí vocês vão me perguntar assim, tá, Lilian, Patrícia, mas como é que a gente faz para manter a vibração elevada diante de tudo isso? Nós nos curamos. Nós fazemos terapia, nós olhamos para nós mesmos. O único lugar onde nós temos poder de ação é nesta esfera aqui, ó. 5 centímetros para lá eu já não apito coisa nenhuma. Agora, nós precisamos também reconhecer que aqui onde eu exerço o poder, eu também abri espaço, eu deixei de exercer o poder na medida em que eu me apropriei de crenças limitantes, na medida em que eu peguei minhas dores de infância e joguei para baixo do tapete e fiz de conta que elas não existiam. Aí quando acontecem as tragédias, será mesmo que é aquela morte que aconteceu lá que a gente está chorando? Ou será que a gente está chorando a bonequinha que o primo riscou a cara dela quando a gente tinha 3 anos de idade? E o assunto da bonequinha está guardado dentro de nós até hoje. Lembram daquelas personagens em cidades de interior que iam chorar em velório? Por que aquele choro vinha tão fácil? Dó do morto ou da viúva ou dos filhos órfãos? Não. Elas tinham dores suficientes para chorar à vontade dezenas de mortos, sem nunca olhar para essas dores, sem nunca curar isso. E essas dores ressurgem toda vez que a gente é estimulado por dores alheias. Então, cure suas dores, cure suas crenças limitantes, cure sua relação com o tempo, cure a sua relação com a tecnologia, cure a sua relação com o seu próprio corpo, dizendo para ele assim, ó, é sua necessidade expelir o que não nos serve mais, e eu vou respeitar a sua necessidade. Eu não vou aproveitar o tempo como se expelir toxinas do corpo fosse perda de tempo. O que acontece com quem não expele as toxinas? O que acontece com quem não faz xixi? Então, estamos falando de Saturno, responsabilidade e comprometimento. Estamos falando de Plutão, que fala de poder. E só será possível exercer poder dentro da nossa vida, das nossas coisas, da nossa existência, da nossa esfera de ação, se nós nos comprometermos com isso. Tá bem? Essa era a reflexão que eu tinha para trazer hoje. Reitero os pedidos de curtir, comentar, compartilhar, me ajudar a espalhar essa reflexão para outras pessoas que, assim como nós, estão buscando evolução e sem exercer pessoalmente
com responsabilidade o poder sobre nós mesmos, eu sinto muito te informar, mas a evolução não chega. Certo? Eu, assim que possível, vou estar de volta com mais assiduidade, com o meu projeto Conhecimentos que Libertam, e eu estou exercendo poder sobre a minha vida, me responsabilizando pelas minhas necessidades internas. E tá tão bom. E tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, eu estou vivendo em primeira pessoa. E é rapidinho a gente começa a ver a diferença. E é por isso que eu venho sugerir com tanto afinco. E se eu puder te ajudar de alguma forma nesse movimento aí, eu seguro na tua mão e através das ferramentas com as quais eu trabalho, da astrologia, da terapia floral de Bach, da astroterapia, eu te ajudo a enxergar o que precisa ser visto. Tá bem? Um beijo, fica com Deus, até breve.